Olá, muito boa noite. Começando mais um Pod Café aqui pelo YouTube. Lembrando vocês que nosso episódio fica aqui no YouTube, mas também se você quiser ouvir nas principais plataformas de podcasts, você pode ouvir em qualquer hora, em qualquer lugar. Inclusive, eu sou muito de ouvir o podcast da Fundação Pro Café na academia. Coloco lá e vou ouvindo, eu acho que é um bom momento. Então, tá dirigindo, viajando, você pode colocar nas plataformas de podcast e ouvir também em qualquer momento. Bom, para o nosso bate-papo de hoje, eu trago aqui o Alisson Fagundes e a gente vai falar sobre nutrição do cafeeiro. Então, é um tema super importante, super relevante para quem busca altas produtividades, sanidade da sua lavoura também. Então, tenho certeza que vai ser de grande importância, de grande valia para todos nós. Para quem não conhece, mas acredito que todos vocês já conheçam, o Alisson é engenheiro agrônomo, incorpora o quadro de pesquisadores da Fundação Pro Café, é especialista em cafeicultura e é coordenador da unidade de pesquisas da Fundação Pro Café em Boa Esperança, é também consultor, atendendo fazendas nas regiões cafeeiras e professor acadêmico no curso de pós-graduação, inclusive eu sou um aluno em cafeicultura nos assuntos relacionados à adubação do cafeeiro. Alisson, seja muito bem-vindo, muito obrigado. Até que enfim a gente conseguiu aí fazer demais esse bate-papo, né? Excelente, bom demais. A agenda, graças a Deus, é apertada, né? Que eu falo, graças a Deus nós temos muita coisa para fazer. Não, isso é bom demais, né? É bom demais. Ó, quero desde já também agradecer os nossos patrocinadores, agradecer a Bayer, agradecer a ICL, a Paline Alves e a Jato, que fazem o nosso Pod Café acontecer aqui. Vamos começar então? Ó, a gente recebeu muitas perguntas do pessoal, abri a caixinha de perguntas lá para trazer temas importantes e que o pessoal está realmente com dúvidas, né? Para começar, eu vou começar com a pergunta aqui de um xará seu, o Alisson Batista, que ele trouxe a seguinte questão: qual o nutriente de maior exigência para o café? O cafeeiro, a gente tem sempre que ter em mente, né, Rafael, que o cafeeiro, ele necessita de todos os nutrientes. Todos os nutrientes são essenciais, cada um nas suas devidas quantidades, que é o que fala a lei do mínimo, que a produtividade da cultura ela é limitada pelo nutriente que está deficiente, mesmo que os demais estejam em quantidades adequadas. O nutriente que nós necessitamos em maior quantidade é, sem dúvida, o nitrogênio, seguido do potássio. Mas um boro que nós precisamos de 1 a 5 quilos por hectare, ele pode reduzir a produtividade tanto quanto o nitrogênio que nós precisamos de 200, 300, 400 quilos. Mas o que nós necessitamos em maior quantidade dos nutrientes aplicados, com certeza, é o nitrogênio. Por que eu chamo a atenção dos nutrientes aplicados? Porque nós temos o que forma o esqueleto da planta é carbono, hidrogênio e oxigênio, produzido de graça pela fotossíntese. Sim. Né? Então, a gente esquece do carbono, hidrogênio e oxigênio, que faz ali o C6H12O6, que monta todo o esqueleto da planta. Porque se nós fizermos a soma de todos os nutrientes que nós aplicamos em uma planta, você vai ver que aquilo é insignificante em relação ao peso de fruto, casca, ramos, folhas. Isso é insignificante. A grande significância é o carbono, hidrogênio e oxigênio. Que vem de graça pela fotossíntese. Mas o nutriente mais aplicado é o nitrogênio, necessário em maiores quantidades. Você precisa de 6,2 quilos de nitrogênio líquidos para produzir e vegetar para uma saca de café. Você precisa o segundo é o potássio, que você precisa de 5,9 quilos de potássio para vegetar e produzir uma saca de café. O nitrogênio é um nutriente que ele fica mais no ciclo da planta. Você gasta 3,6 de nitrogênio para vegetação. Sim. E 2,6 para exportação, que é o que vai ser exportado ali, casca, fruto, né? E o potássio é diferente. O potássio gasta 5,9 no total para vegetar e produzir, mas 3
vai ser exportado. Vai ser exportado no grão. É mais do que os 2,6 do nitrogênio. Você exporta mais potássio. Entendi. Então, é um nutriente que você tem que estar sempre atento. Então eu tenho que colocar sempre nitrogênio e potássio. Calma. Nitrogênio é um nutriente que não demanda análise de solo. Então, nós temos que ter um refinamento muito maior, são muito mais parâmetros para se observar quando se trata de nitrogênio, quando nós falamos de potássio. Quando nós falamos de potássio é muito mais fácil. A análise de solo, Sim. ela te dá um panorama total do que usar, o que fazer com potássio. Já o nitrogênio, você precisa... Uma análise visual importante, microclima. A carga que essa lavoura está. O microclima, como que é, né? Se Falando é quente, nisso, se é frio. A gente recebeu algumas perguntas relacionadas a nitrogênio e clima, altitude, né? O Otávio perguntou como jogar nitrogênio em uma lavoura de 1.100 metros com um microclima frio, lavoura vegetando muito e produzindo pouco. Uma outra pergunta também do Michel que casa com esse assunto é lavoura em 1.200 metros de altitude, porém região de baixada muito fria, lavoura bonita, porém não produz, o que fazer? São duas perguntas que vêm muito dentro disso que a gente estava falando, né? Que o nitrogênio, ele depende de carga pendente, carga média, microclima. Quando a gente fala de microclima, que você fala microclima, o que é microclima, Alisson? Microclima, nós estamos falando de temperatura, nós estamos falando de umidade relativa, nós estamos falando de quantidade de chuva. Tudo isso é importante quando a gente fala em microclima. Quando nós temos um microclima um microclima quente e com bastante chuva, isso nos leva a uma dose de nitrogênio maior. Quando nós temos um microclima mais frio e com umidade boa, isso nos remete a um nitrogênio mais baixo. O consumo de nitrogênio, nessa situação de microclima, ele é muito menor. No dimorfismo de gemas, o que é isso para o produtor entender, para o nosso ouvinte entender, para o pessoal entender? O que é dimorfismo de gemas? A mesma gema que ela diferencia vegetativamente, ela diferencia reprodutivamente. E se ela vai gerar folha ou se ela vai gerar flor e, consequentemente, fruto, o que vai dar esse start nela são estímulos hormonais, ambientais e nutricionais. Hormonais, hormônio demais, vai prejudicar. O hormônio errado na hora errada vai prejudicar. O hormônio certo na hora certa, não vou dizer nem que vai ajudar, mas vai... Tá tudo ok. O hormônio certo na hora certa, tá tudo ok. Mas o hormônio errado na hora errada pode prejudicar muito. Microclima, se tiver tudo ótimo para a planta, tem umidade no solo, tem temperatura amena, tá tudo certinho para a planta, ela vegeta. Ela não perpetua a espécie, ela não tem o estímulo de perpetuação de espécie. E o nutricional, se você tiver com a nutrição alta, com muito nutriente, tem sobra de cálcio, sobra de magnésio, sobra de nitrogênio, e o nitrogênio é o grande vilão disso daí. Eu ia até te perguntar isso. É o grande vilão. O que o excesso do nitrogênio pode causar de dano aí na... Ela vai diferenciar vegetativamente. E casa nisso que o pessoal tá falando. Às vezes, muitas vezes a pessoa fica nessa, minha lavoura vegeta e não produz. E aí o que o produtor imagina? Se a lavoura está vegetando e não está produzindo, eu vou adubar mais. Exato. E é o contrário. É onde o mais é menos. Ele tem que adubar menos. Chega em casos extremos, Rafael, de ter que cortar o adubo. Cortar total para... Deixar ali aquilo... Deixar aquele fertilizante, ele circular. Exportar para voltar. Tem um experimento de nitrogênio no mercado, 15, que aí você acompanha todo o ciclo do nitrogênio na planta. Do nitrogênio aplicado no ano, apenas 37% fez parte.
Apenas 37% fez parte de todo o ciclo da planta, vegetativo e reprodutivo. Olha só. O restante foi integrar a matéria orgânica do solo, todo, vamos dizer, os 43%, os 63%, os 63% do nitrogênio restante veio de onde? Da matéria orgânica do solo, da ciclagem, do nitrogênio de outras aplicações e não daquele nitrogênio aplicado no ano. Então, pessoal, essa dúvida de eu vou aplicar nitrogênio, eu vou aumentar a adubação, eu vou resolver o meu problema, não vai, você vai piorar o seu problema. Infelizmente, você vai piorar o seu problema. Então, assim, respondendo a pergunta, local alto, vegetando muito, cuidado com o nitrogênio. Provavelmente está alto, está passando. Né? Como trabalhar na altitude 1.200 metros, local alto, microclima frio, trabalhar com nitrogênio baixo. Por quê? Nitrogênio, colocar, é só ir lá, engatar a adubadeira e aplicar. É fácil, né? Não é uma coisa... Retirar... Não tem jeito. Não tem jeito. Retirar é só o tempo, né? É só o tempo, Retirar é só o tempo, esperar é consumo. Isso. Não tem o que ser feito. Exatamente. Então, é melhor pecar pela falta do que pelo excesso. Porque na falta você coloca, no excesso você não retira. Não tem como retirar. E o nitrogênio é o mais drástico, mas isso serve para todos os nutrientes. Sim. A gente falou do nitrogênio, eu queria falar agora sobre o potássio, né? Sobre os níveis ideais, um ponto de equilíbrio. Eu vejo, por exemplo, que muitos produtores, ao ver uma lavoura muito carregada, já começam ali a jogar potássio desde cedo. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse nutriente. Potássio, respeitem a análise de solo. Se o potássio estiver alto na análise de solo, acredite, ele está alto na análise de solo, então vamos calmar. Vamos devagar com ele ali. Potássio acima de 200 miligramas por decímetro cúbico em qualquer dose, em qualquer carga pendente, em qualquer carga média, tira potássio, que ele é fonte de desequilíbrio. Na nutrição, a preferência de absorção é potássio, magnésio e cálcio. Por isso que a relação é 9:3:1. Porque você precisa de 5,9 quilos de potássio, você precisa de 3 quilos de cálcio e você precisa de 1,9 de magnésio. E por que você coloca? Se você precisa de 1,9 de magnésio e 5,9 de potássio, por que você coloca 3 vezes mais? O magnésio tem que estar 3 vezes maior no solo do que o potássio, porque senão só entra potássio. Então, o potássio é um nutriente de dinâmica muito simples no solo. Você não tem potássio orgânico, você não tem potássio volátil. O potássio é muito simples. O potássio que está no solo, ele está ali prontamente para duas coisas. Ou ele vai ficar no colóide, quietinho, saiu do colóide, ele vai fazer duas coisas. Ou ele vai nutrir a planta ou ele vai lixiviar. Perfeito. Ele não tem mais nada para fazer. E aí um ponto importante também que o produtor precisa estar atento é que você, aumentando os níveis de potássio, consequentemente você está prejudicando ali a absorção de magnésio, por exemplo, sim, né? Então, estão totalmente ligados E aí o produtor outro. fala assim, se eu não aplicar potássio, eu vou ter uma má granação. É isso que o produtor fala. Eu vou ter uma má granação. Exato. Às vezes você vai ter uma má granação por aplicar potássio. Porque quando você aplica potássio em excesso, ele vai inibir a absorção de magnésio, porque é uma inibição competitiva no sistema radicular, que os dois nutrientes, eles competem pelo mesmo sítio de entrada. Se não entrar magnésio na planta, você não forma bem a molécula de clorofila. Se você não formar bem a molécula de clorofila, você atrapalha o seu aparato fotossintético. Atrapalhou o aparato fotossintético, você não vai fazer em quantidade adequada carbono, hidrogênio e oxigênio, que é o grande formador do fruto. Faltou carbono, hidrogênio e oxigênio, não tem como seu fruto ser grande, não tem como seu fruto ser pesado. Então, o problema vai ser magnésio, não vai ser potássio. E o problema vai ser excesso de potássio e não deficiência de potássio. Perfeito. Tá? Porque o produtor, né, ele tem muito disso de sempre achar que, não, se meu café não granou, faltou potássio.
E assim, Rafael, é importante o produtor entender com relação ao potássio que quando nós falamos que potássio é um nutriente que ele chivia com facilidade, então ele constrói todo um perfil no solo. E a quantidade de potássio, quando você lê lá na análise de solo, que você está ali com 200 miligramas por decímetro cúbico de 0 a 20, você está com 180 de 20 a 40, você está com 150 de 40 a 60. Gente, aquilo ali tem potássio. De 0 a 1,5 metro, você tem potássio para produzir 1.000 sacas de café. É 1.000. É uma coisa... Absurdo, e o cara está preocupado porque está com a carga de 100. Isso. E ele tem potássio para produzir 1.000. Tá? Exatamente. Então, equilíbrio é tudo. Voltando aqui na questão do nitrogênio, porque a gente recebeu uma pergunta sobre esse início das aplicações, né? No início das chuvas, devo já entrar primeiro com uma adubação nitrogenada? Depende. No podcast nosso lá do ProCafés falaram que eu e o Xande, a turma do depende. Vocês estão certinho. Porque tudo depende, não né? Não existe uma regra absoluta nesse ponto, né? Você precisa analisar, né? A gente só tem que explicar o que depende do que, né? Exato. Depende do que depende. Nesse caso aí do nitrogênio, depende do potássio, do nitrogênio, depende de uma série de... Porque começou a chover, não necessariamente você já precisa entrar com esse nitrogênio. Vamos lá, né? vamos criar uma situação Vamos criar uma situação para ele entender. Eu tenho uma lavoura, estou com um potássio médio ali de 120 miligramas por decímetro cúbico na análise de solo. Tá? Vamos pegar o mesmo potássio da análise de solo em duas situações diferentes. Numa situação de produção, sim, tá? Numa situação de produção e numa situação de crescimento. Uma lavoura esqueletada ou uma lavoura de carga baixa que está indo para florada. Potássio 120 miligramas. Eu vou colocar, e então eu vou fazer adubações. Eu vou fazer adubações nitrogenadas e potássicas, né? Eu começo com nitrogênio e termino com potássio. Vou parcelar em 4 adubações. 2 vão ser nitrogênio puro e 2 vão ser um formulado com potássio, um 210021, por exemplo. Sim. Tá? Eu vou jogar o potássio nas 2 últimas, eu vou aplicar o potássio nas 2 últimas e o nitrogênio nas 2 primeiras. Inverteu a situação. É uma lavoura de produção. E eu vou ter que colocar potássio. Eu vou fazer 3 adubações formuladas com potássio e uma com nitrogenado, porque senão vai passar potássio, vai ficar alto demais, não tem necessidade. A nitrogenada é a última. Entendi. Eu coloco potássio nas primeiras para atender o enchimento de grão e deixo a última só para nitrogenado, porque na última o enchimento de grão já aconteceu. Sim. E eu já vi casos de produtores que jogam o potássio purinho de começo, né? Inclusive, às vezes até antes das chuvas, já que ele tem, né? Sim, não vai perder. Ele não vai perder. E depois não joga mais nada de potássio, né? E vai só no nitrogênio. Tá. O que você acha disso? Completamente errado. Principalmente nessa região que nós estamos aqui. Na região da Mogiana Paulista. Que são solos de textura média a arenoso. Arenoso, isso. É completamente errado. Esse potássio vai lixiviar. É certeza que esse potássio vai ser lixiviado. Tá? Então, assim, é uma atitude completamente errada. Nessa região, dependendo do teor de argila no solo, eu parcelaria as adubações potássicas em 5. Em algumas situações, em 5. Porque o que vai acontecer? Ele vai tirar a análise de solo no outro ano e não tem potássio. Ele vai colocar mais uma cacetada. A hora que ele coloca uma grande quantidade de potássio, momentaneamente ele vai causar um grande desequilíbrio no solo. Via cloreto de potássio, que é 95% ou mais das adubações de potássio, ele é o fertilizante de maior efeito salino. Ele vai ter um efeito salino alto, ele vai queimar sistema radicular. Então, ele não está fazendo nada de bom numa situação dessa. Só prejudicando. Só prejudicando. Perfeito.
Vamos falar agora aqui sobre a questão do boro. Recebendo a pergunta aqui do Olavo, ele diz o seguinte: qual a melhor forma de se corrigir a deficiência de boro no solo? Eu já trabalhei com Olexita e boro líquido. Nós temos aí, basicamente, nós temos duas fontes mais disponíveis para utilização na cafeicultura. Primeira coisa, boro é solo. Boro não é via folha. Boro, cálcio e boro são nutrientes imóveis na folha, no floema. Então, eu vou usar boro sempre via solo. Vou usar o Lexita ou vou usar ácido bórico. Exato. Vamos criar situações da mesma forma. Se eu estou com um solo lá com 0,5, 0,6 miligramas por decímetro cúbico de boro na análise de solo, eu devo entrar com Lexita. Porque eu tenho boro para a planta trabalhar dentro desse 0,5, 0,6, não é um nível tão baixo. Eu vou fazer uma adubação ali com 3 a 5 quilos de boro por hectare, que vai dar de 30 a 50 quilos de Olexita por hectare. Isso. Né? E ali, o que vai acontecer? A Olexita, ela funciona como um pseudocoloide. Ela vai liberar o boro muito lentamente. A hora que você tirar uma nova análise de solo, ainda vai ter boro daquela Olexita que você aplicou. Se eu tivesse aplicado ácido bórico nessa mesma proporção de 3 a 5 quilos, ele é imediato. O ácido bórico é imediato. Então, o que vai... E o boro, mais que o potássio, é um nutriente que ele chivia com grande facilidade. Sim. Aí você coloca o ácido bórico ali, pum, deu uma chuva, liberou. Deu uma chuva. Passou 30 dias. Você passou 30 dias, você tirou a análise de solo, ele baixou muito. Passou 60 dias, você tirou a análise de solo, não tem nada. Então, assim, vamos para outra situação. Você está com boro muito baixo, você está com boro 0,2, 0,3, boro muito baixo. Se eu colocar 5 quilos, que aí a dose é 5 quilos, colocar 5 quilos via Olexita, o tempo de liberação daquela Olexita é lento. Ele não vai atender aquele momento inicial você tá precisando ali de que você está precisando de momento. Então, você tem que aplicar ácido bórico. Ou, se eu não consigo aplicar ácido bórico e Olexita. Ok, então aplica só ácido bórico. Eu consigo aplicar ácido bórico e Olexita. Faça 2 quilos de boro via ácido bórico e 3 quilos de boro via Olexita. Você vai ter disponibilização imediata e longevidade. Residual. Pela Olexita. Então, você faz duas aplicações. Esse é o ideal. Não, Alisson, eu não consigo, eu tenho que optar por uma. Minha logística não dá. Não tem como. Entra no ácido bórico, nessa situação. Na outra situação, é Olexita. Então, você tem situações e situações. Perfeito. Pergunta do Alice sobre nutrição em café novo, recém-plantado. Sobre café recém-plantado, ainda em desenvolvimento. Sei que precisa do equilíbrio de todos os nutrientes. Mas qual o nutriente-chave para o sucesso de uma lavoura em formação? O nutriente-chave para o sucesso de uma lavoura em formação é fósforo. O nutriente mais importante é fósforo. Mas isso daí não é nem no pós-plantio, isso é na base. Né? Esse fósforo tem que ser colocado na base. E desde que bem colocado, com o produto correto, na forma correta, na dose correta, fósforo é um nutriente que você vai lembrar dele lá na terceira safra, quarta safra. Porque até terceira, quarta safra, o boro aplicado ali na base... O fósforo aplicado ali na base, ele vai perdurar por muito tempo. No pós-plantio, importantíssimo, Rafael, equilíbrio. E não adianta essas super adubações. É onde, às vezes, o produtor vai fazer super adubações, ele acha que ele está melhorando e ele está piorando. Principalmente em que eu vejo esse café recém-plantado, né? O produtor quer muito acelerar ali o desenvolvimento da planta, né? E mete adubo. O que é o grande... Pulverização em cima da outra. Melhor nutriente que para lavoura nova, não podemos deixar de falar, é controle de mato. Com certeza. Esse é o melhor nutriente. Que às vezes o produtor está preocupado com
né? Está preocupado com quanto de nitrogênio, com quanto de potássio, com o foliar não sei o quê, com o piripimpim mágico. E a hora que você chega na lavoura, a braquiária está fechando a muda, o mato está alto, ele errou o ponto da capina. E aquilo ali é o grande X da questão. Primeiro ponto em lavoura nova, mato controlado. Segundo ponto, fitossanidade. Não percam a folha, porque a folha que você perder, não tem nutriente que resolve aquilo. Então não perca a folha. Já são poucas folhas que tem ali, né? A lavoura nova. Você não pode perder. Não pode perder, é verdade. E depois, nutrição equilibrada, adubação de solo. Basicamente, nitrogênio e potássio. Se você tiver que colocar outra coisa, você errou na base. Mas ok, se a análise de solo te mostrar que tem que colocar, coloca. Se você errou na base, corrige agora. Sim. E quantas adubações você vai fazer? Você vai iniciar no pós-plantio, 20 a 30 dias depois da lavoura pegadinha ali. Já começou a enraizar. Começou a enraizar. Não adianta plantou hoje, fazer adubação amanhã. Ela não tem nem raiz para aproveitar aquilo. Começou a enraizar. Você pegou, aplicou. Depois, até quando durar a chuva? Durou a chuva até meados de abril, vai até meados de abril. Intervalos de 15 a 20 dias adubando essa lavoura com doses baixas. Pouca coisa, pontinha de dedo. A gente faz dessa maneira, fico feliz de saber que a gente está fazendo certo. E o meu pai sempre falou uma coisa e eu sempre falo isso para as pessoas que me perguntam também, ó. Plantio, você deve errar pela falta, não pelo excesso. Porque se errar pelo excesso, você queimou a planta, provavelmente vai perder folha ou vai morrer, você vai ter que replantar essa planta. Café gosta de terreno ruim, para começar. O Marcelo Jordão, sim. O Marcelo mandou uma análise de solo para mim, né? Me chama de velhinho. Falou, velhinho, que eu faço com isso aqui? O produtor quer plantar café. O negócio tinha 6% de argila. Eu falei, Marcelo, manda ele largar disso. Fala pra parar com isso, que isso não vai dar certo, não vai funcionar. E o produtor teimou, depois de 1 ano e meio, me mandou a foto da lavoura, um negócio maravilhoso. Olha. Enorme. Fantástico. Irrigado, lógico, mas um negócio fantástico. Ainda bem que não me ouviu. Ó, agora eu queria que você falasse sobre gesso agrícola. A gente aplicou, eu mostrei que a gente estava aplicando gesso agrícola essa semana, e eu acho que até por isso chegou algumas perguntas relacionadas a isso. O Thales perguntou, Rafael, como faço para produzir mais sacas de café? Posso aplicar gesso agrícola todo ano na lavoura? Em que momento o gesso agrícola precisa ser utilizado? É engraçado porque eu acabo conversando com pessoas de várias regiões do Brasil e tem pessoas que nem conhecem gesso agrícola, até por estar muito distante, às vezes, de fontes, né? Mas eu queria que você falasse para o pessoal sobre... na verdade, o que é o gesso agrícola, o que ele traz de nutrientes dentro dele e quanto que ele deve ser utilizado? Sim. O gesso ele é um condicionador de solo, ele não é um corretivo, porque ele não altera pH, então ele não é classificado como corretivo, ele é um condicionador de solo. Te cortando aqui rapidinho, teve uma pessoa até que perguntou, posso trocar o calcário pelo gesso agrícola? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? O calcário é um corretivo, o gesso agrícola ele é um condicionador de solo. Ele é um subproduto da produção do superfosfato simples, do fósforo. Sim. Esse trata a apatita com ácido sulfúrico, e o subproduto é esse gesso que vem com cálcio e enxofre, 20% de cálcio, 15% de enxofre, em média, né, tem algumas variações. O que fala a dose, quando, como aplicar o gesso? Análise de solo. A análise de solo vai te falar, aplica, não aplica, posso aplicar sempre? Essa situação do sempre, sempre quando pergunta sempre, está errado. É complicado, não, né? Falar que né? aplicar sempre. Sempre é muito tempo, sempre é muita coisa. Né? Então, sempre está errado. O que vai te falar? Aplica, sim ou não? Análise de solo. O que são os fatores determinantes? Que eu tenha alumínio alto na camada
mais profunda, de 20 a 40 centímetros de profundidade, e que eu tenha cálcio baixo nas camadas mais profundas, abaixo de 20 centímetros de profundidade. Essas são as indicações para gesso. Volto a falar, nessa região aqui, chamando atenção para a região. Na região da Mogiana Paulista, o gesso ele tem um cuidado extra. Nós temos que tomar um cuidado extra com ele, porque os solos, como são de textura média a arenosa, a tendência do íon sulfato do gesso é carrear as bases de interesse, cálcio, magnésio, potássio, para camadas muito profundas, né? É uma ferramenta excelente, importante, que nos ajuda, mas com muito critério, com muito cuidado. Perfeito. Pessoal, a gente vai fazer um intervalinho aqui rapidinho, 30 segundos, e a gente já volta, hein? Não saia daí. Já estamos de volta, continuando aqui com o nosso Pod Café, falando sobre nutrição do cafeeiro. E para continuar aqui o nosso bate-papo, eu trago a pergunta sobre sulfato de amônia. O Sheibel, acho que é isso, perguntou: é verídico que o sulfato de amônia prejudica o café com o passar do tempo? Não, de forma alguma. O sulfato de amônio é um produto excelente. Eu gostaria que fosse mais barato. Ele é mais caro. Gostaria que fosse. É caro. É a fonte nitrogenada mais cara, né? Ele tem um teor de nitrogênio baixo, de 18% a 20%, mas é um produto que tem baixa higroscopicidade, tem altíssimo aproveitamento. Dificilmente você vai perder sulfato de amônio por volatilização. Né? Então, assim, é uma fonte nitrogenada excepcional. Para mim, se não fosse o preço, seria o primeiro lugar. Seria o sulfato de amônio. Sulfato de amônio. Realmente ele tem essa dificuldade na aquisição dele, porque realmente ele é mais caro, né? Mas em termos de qualidade do produto, às vezes tem situações que o pessoal pergunta: o café absorve só nitrato, né? Não, 50% do nitrogênio é absorvido de forma nítrica e 50% é absorvido de forma amoniacal. Então é meio a meio. Quando a gente fala nitrato, porque fica resumido, né? Nitrato. É nitrato de amônio. Isso. O nitrato de amônio, ele é 50% nítrico e 50% amoniacal. Ele não é 100% nítrico, não. É nitrato de amônio. É verdade. Então, porque a gente fica só no... vou jogar nitrato. Nitrato. É nitrato de amônio. 50% nítrico, 50% amoniacal. E a planta absorve 50% na forma nítrica e 50% na forma amoniacal. E como eu disse anteriormente, o fertilizante que você aplica, menos de metade dele é absorvido no ano. Todo o nitrogênio que a planta absorve, mais de metade desse nitrogênio que a planta absorve, é nitrogênio que está ali no solo, né, proveniente da ciclagem dos micro-organismos, do processo de imobilização, mineralização. A hora que você aplica o nitrogênio, tem muito mais micro-organismos no solo do sistema reticular. Os micro-organismos são muito mais rápidos do que a raiz. E ali ocorre essa incorporação do nitrogênio nítrico ou amoniacal, né, ou amídico, absorvido pelo micro-organismo. No corpo do micro-organismo, ele imobiliza a nitrogênio orgânico. Perfeito. Mais uma pergunta aqui. Lavoura de um ano, análise de solo feita em setembro, já tenho que repetir? Com certeza. Análise de solo é sempre importante fazer, inclusive... eu lembro que quando a gente passou pela
época da pandemia, preços de adubos muito altos, né? Eu lembro de você até comentar sobre fazer mais de uma vez ao ano, né? Não é proibido. De tão importante que é. Não e é tem proibido. Gente que acha que não, né? Parece assim, que é proibido. Exatamente. Parece que é proibido. Não, eu já fiz uma. Não. Parece que é proibido, gente. E aí o produtor, naquela dúvida, ele coloca mais 100 quilos de potássio, vamos dizer 150 quilos de cloreto de potássio por hectare, porque ele está em dúvida, coisa e tal. A análise de solo é mais barata. Quem tira sua dúvida? A análise de solo. E assim, eu brinco que parece que é proibido fazer mais de uma no ano. Pode fazer quantas quiser, gente. É importantíssimo. Tanto a análise de solo e de folhas também, de folha também é importante fazer. Sim. E conforme eu falei, eu acabo conversando com muitos produtores que vêm falar comigo, pedir alguma dica, alguma informação sobre algum assunto. E aí eu sempre falo, você fez análise de solo, você fez análise de folha para ver como que tá isso daí? Não fiz. Então, assim, ainda eu acho que existe uma barreira a ser quebrada em relação a isso, né? É claro que a cafeicultura vem se desenvolvendo aí, mas ainda existe produtores que ainda resistem a isso e ficam muito ali no olhômetro, no chutômetro, né? E, querendo ou não, é um exame que você está fazendo da sua lavoura, né? Assim como você faz de você, do seu corpo, é só assim que você vai saber o que realmente está em excesso ou falta, né? E então o porquê é importantíssimo. Que isso aconteceu. Exato. Se tem no solo, não tem na folha, o que está acontecendo? Correlacionar isso. Exatamente. Uma outra pergunta que eu quero trazer aqui é sobre o 21021. Meu pai aduba só com os 21021, a pergunta que chegou. Isso pode dar algum problema na minha lavoura? Todos. Pode dar todos os problemas na sua lavoura. Por quê? Porque o 210021, ele é um fertilizante que ele é 50-50 de nutriente, nitrogênio e potássio. E a planta, ela não precisa de uma relação 1:1 nitrogênio e potássio. Ela precisa de mais nitrogênio do que potássio. E importante é o produtor saber o que ele tem de potássio no solo. Se ele aduba só com 210021, eu posso quase apostar que o potássio dele no solo está alto. Em excesso. E quando você tem um desequilíbrio na relação nitrogênio e potássio, o controle de cercosporiose é incontrolável. E aí não adianta reclamar para as multinacionais que o fungicida não fez o efeito. O produto é ruim e não funciona. Que o produto é ruim e não funciona. Não é que o produto é ruim e não funciona. O desequilíbrio que ele mesmo causou com a utilização do 210021 repetidamente é que causou esse ataque de cercosporiose devido a esse desequilíbrio de potássio alto no nitrogênio mais baixo e desequilíbrio na não absorção do magnésio. Se não tiver pelo menos 1 centimol de carga de magnésio no solo, ou 10 milimol, não adianta passar 200 kg de nitrogênio. Ele pode ficar lá nos 150, 180, 200 kg de nitrogênio, que aquele nitrogênio que ele pôs a mais... não vai servir para nada. Não vai servir para nada. Então, precisa ter equilíbrio. Para com o 210021, tira a análise de solo, chama o engenheiro agrônomo competente e pergunta o que fazer. Perfeito. Outra pergunta. Alisson, minha lavoura está muito difícil de controlar a foma e a bacteriose. Na nutrição, o que pode ajudar? Equilíbrio. Que você acabou de falar, né? Equilíbrio, né? Equilíbrio. Provavelmente o seu nitrogênio está alto. Né? Você está com o nitrogênio passando. Excesso de nitrogênio é uma mão na roda para a entrada de bactéria. Foma, bactéria, antracnose, em casos extremos, ferrugem, de praga, lagarta, bicho mineiro, vai detonar a lavoura. Ele vai aplicar, nós até hoje está apresentando no dia de campo, apresentou no dia de campo de Franca, um trabalho mostrando isso. Que doses altas de nitrogênio só causa problema. Nós mostramos no dia de campo de Boa Esperança os resultados lá do sul de Minas. O Marcelo vai mostrar os resultados daqui de Franca, da Mogiana Paulista.
e depois nós vamos mostrar no nosso próximo dia de campo de Varginha a compilação dos resultados. Mas o final das contas é esse: nitrogênio em excesso, problema em excesso. Perfeito. Alisson, meu plantio estava com zinco alto, plantei e a lavoura fez muitas escadinhas. Será que estava em excesso? Com certeza. A gente vê muito isso daí, principalmente em terreno que foi milho. Porque o milho ele necessita de uma grande quantidade de zinco para produzir, e o zinco, e ele exporta pouco zinco. Então fica zinco demais na palhada do milho. Aí, e zinco é um nutriente barato e praticamente imóvel no solo. Então você vai colocar, aí o produtor de cereais, ele coloca principalmente o de milho, ele coloca zinco na base, no plantio, a hora que ele vai fazer um foliar, ele põe zinco, a hora que ele vai fazer um fungicida, um inseticida, ele põe zinco, no final das contas, a hora que você vai ver, o solo está lá com 5, 10, 15 miligramas por decímetro cúbico de zinco. E aí é problema. Aí você vem, insere uma lavoura de café nesse solo. E aí é problema sério. Às vezes o pessoal confunde até com ataque de nematóide. Acho que é ataque de nematóide. Não, é aquela raiz branca, grossa. Entendi. Aquilo ali é toxidez de zinco. E como resolver isso? É difícil, mas algumas formas de melhorar a situação. Trabalhar com pH mais alto, porque num pH mais alto, zinco, ferro, cobre, manganês, eles ficam praticamente indisponíveis. Então, coloca esse solo numa situação de pH mais alto. A lavoura nova não gosta de pH alto, mas gosta muito menos de zinco alto. Então, coloca esse pH no nível mais alto e aumenta a aplicação de material orgânico. Qual esterco eu vou usar? O que der mais volume. Então, nesse caso, o que vai dar mais volume para você é um esterco bovino. Sim. Porque se você colocar um grande volume de esterco de galinha, você vai ter problema de passar nitrogênio, potássio. Então, coloca um grande volume de esterco bovino. O que isso... e outra coisa, incorpora. Incorpora. Porque incorporando, você vai aumentar o poder tampão do solo. Aumentando o poder do poder tampão do solo, vai causar menos problema o zinco. Vai reduzir o problema causado pelo zinco. Bom, a próxima pergunta aqui, ó, você já falou sobre isso, mas pergunta sobre... Alisson, o ácido bórico é bom para corrigir o boro, né? Você falou que existem situações, né? É ótimo. Ele funciona, mas a depender é melhor usar... o molexita. O molexita, né? Então, vai depender de cada caso. Como você falou, depende. Depende, né? A turma do depende. Você vai pegar isso aí também. Depende. Mas né? Não existe uma regra, né? Não tem como querer usar uma cartilha ali, é isso e pronto, né? E às vezes o produtor, ele quer uma resposta exata, regra, né? Ele quer essa regra, ele quer... E graças a Deus não tem essa regra, né? Exatamente. Graças a Deus, senão não tinha serviço, né? Então, vocês iam fazer o quê, né? O que o agrônomo ia fazer, né? Não ia precisar de lá, né? Não tinha serviço. Eu queria que você falasse também sobre os micronutrientes, né? Que o produtor, às vezes... deixa de jogar. Meu pai já fez muito isso, viu? Tô sendo sincero aqui. E eu acredito que seja a realidade de muitos produtores também. Porque pelas baixas quantidades, né? Por exemplo, no caso do próprio boro, a Olexita, né? Às vezes vai jogar ali, a quantidade é tão pequena que fica até difícil a regulagem, né? Aí fala assim, nossa, mas isso... O que isso vai fazer ali no café? Isso é tão pouco que não dá nem... Então... É a lei do mínimo. Acho que foi a primeira coisa que eu falei aqui no Pó de Café. Exatamente. Lei do mínimo. O que é a lei do mínimo? A produtividade das culturas é limitada pelo nutriente que está deficiente. Se esse nutriente que está deficiente for um cobre, ele limita a produção igual um nitrogênio, igual um fósforo, igual um potássio. Então... eu preciso ter os micronutrientes em quantidades adequadas. E às vezes, vamos voltar no zinco. O zinco, por ser um micronutriente muito barato, às vezes zinco tinha que ser caro.
porque ele é muito barato. Ah, vou fazer uma aplicação de um fungicida. Põe um foliarzinho junto. Eu vou fazer a aplicação de um inseticida. Põe um foliarzinho junto. E o foliarzinho, ele sempre vai com zinco. Ele pode ter ou não manganês, ele pode ter ou não cobre, ele pode ter ou não boro, mas o zinco ele vai sempre. Entendi. E a hora que ele vai, se eles tiverem excesso, um dos probleminhas que o zinco faz é aborto de florada. É um dos probleminhas que ele faz. Zinco em excesso, aborta a florada. Então, muito cuidado com os excessos. Todos os micronutrientes são extremamente importantes e não podem ser deixados de lado, mas nas quantidades adequadas, fazendo equilíbrio. Perfeito. Né? Ferro e manganês, muito cuidado com ferro e manganês. Às vezes chega na época de chuva, está chovendo. Quando você tem um encharcamento de solo, você vai ter um processo ali no solo de redução do ferro e do manganês. E eles se tornam muito mais disponíveis. Como eles se tornam muito mais disponíveis e a inibição pela entrada no sistema radicular é uma inibição competitiva, eles competem pelo mesmo sítio de entrada no sistema radicular, o que tiver em maior quantidade vai entrar inibindo a entrada do outro. Então você vai num solo vermelho, mais ferro. Entra excesso de ferro e dá deficiência de manganês. Num solo amarelado, num solo formado a partir de goetita, o ferro é menos disponível. Ele tem mais manganês. Entra muito manganês, intoxica a planta com manganês. E aí dá deficiência de ferro. No solo mais amarelado. Tem menos ferro no solo. E aí o produtor vai resolver o problema. Ele entra com combo, né? Aquele combo de nutriente, né? Que tem zinco, cobre, manganês, magnésio, boro, bababá. Aí ele vem e compra um ferro. Ele compra um ferro líquido, ele compra um ferro EDTA, queletizado, para colocar ali no meio para fazer. Mas ele está pondo o veneno e o remédio. Ele tem que tirar aquele manganês. Porque a mesma inibição competitiva que acontece no solo acontece na folha. Então ele tem que tirar aquele manganês do foliar. Ele tem que fazer uma aplicação exclusiva de ferro. Se a deficiência dele é de ferro, ele tem que fazer ferro. Se a deficiência dele é manganês, ele tem que fazer manganês. Os dois juntos, você está colocando o veneno e o remédio. Perfeito. Numa nutrição normal, que não tem deficiência de nada, você pode até associar os dois. Mas se você tem que corrigir a deficiência, separa. É um ou outro. E aí vai surgir uma pergunta. Vai surgir uma dúvida. Vai surgir uma dúvida. Um produtor tem uma lavoura grande, a rua é contínua, ele tem deficiência de ferro no começo da rua e manganês no final. Ele vai fazer uma foliar com ferro, corrigir o ferro. Ele vai fazer outra foliar com manganês e corrigir o manganês. Ele vai separar as duas pulverizações. Ele tem que fazer uma numa, outra noutra, nunca as duas juntas. Perfeito. Para encerrar a última pergunta aqui, que eu achei que ela caberia bem para fechar aqui, se tratando do assunto nutrição, a pergunta vem do Capu Agrícola. Nutrição é sempre o X da questão, aliado a um manejo adequado. Então, o que fazer para inovar? É isso aí. Eu acho que o negócio não é inovar, né? Eu costumo colocar no final das minhas palestras o seguinte, que a América está descoberta, a roda está inventada, não tente descobrir a América e não tente inventar a roda. É o arroz com feijão, Marcelo Jordão, é nessa linha, é a linha nossa. Arroz com feijão na hora certa. Quando o Marcelo entrou no Procafé, que ele é bem mais novo que eu, né? Quando ele entrou no Procafé, a gente sempre troca. Marcelão, lá na Mogiana, arroz com feijão na hora certa. Mas, velhinho, o pessoal lá gosta disso. Marcelo, não inventa a moda, no começo você vai ser taxado de retrógrado, de atrasado, de conservador.
o tempo vai passar, todo mundo vai te agradecer e você vai se tornar uma referência. Agora, a realidade. A realidade a gente sabe, né? Marcelão é uma referência. Claro, com certeza. Gosto demais dele. Abraço aí, Marcelo. Já esteve aqui com a gente várias vezes e é sempre uma referência para mim também. Estou sempre conversando com ele me ajuda bastante por lá. É o arroz com feijão na hora certa. Infelizmente, não tem novidade nenhuma. O que o Malavolta falou lá há 50 anos atrás, o que veio o Antônio Vander, o Santinato, o Matiello falando aí, é isso aí que é. Então, e o que a gente continua falando. Exatamente. Não tem novidade, não tem inovação. Infelizmente, não tem. Exato. Maravilha. Alisson, estamos encerrando por aqui. Quero te agradecer. Muito obrigado. Se você quiser deixar mais alguma palavra aí pro pessoal, fica à vontade. No mais, só agradecer mesmo. Foi um grande prazer estar aqui junto, né, Rafael, no Pod Café. Já fazia tempo que a gente queria, né, tá junto aí. A Fundação Procafé sempre agradece a oportunidade de estar junto com vamos aproveitar também e falar do podcast da Fundação, né? Fundação Procafé. Eu já indiquei algumas vezes, pessoal, e realmente, assim, eu falo que para quem está na cafeicultura começando ali, tem uma aula ali de cafeicultura, então assistam todos os episódios, todos os vídeos que você já vai sair ali de coração na frente. Pro cafeicultor, né? É isso aí. Muito obrigado, viu? A gente que agradece. Muito obrigado e até o próximo Pod Café.